Graças a Deus. Quero convidar aqui o missionário Ezequias para orar pelo nosso pastor, que irá nos trazer a palavra. Ficamos de pé, meus amados irmãos, iremos orar neste momento. Bendito Deus, eterno Pai, estamos mais uma vez na Tua santa presença, Pai. Estar aqui, Teu santo Filho, Papai amado, que irá me levar. E nesta feita eu me sinto feliz de estar com a igreja. Eu peço perdão aos irmãos por ter chegado atrasado. A minha filha adoeceu e eu saí já da UPA, estava dando 6 horas da tarde. E aí ainda errei a estrada. Eu fui parar naquele bar do Negro, lá em cima. Aí pedi informação, aí não, é para trás e é muito. Mas vai dar certo. E aí chegamos aqui em paz, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Wendel, pastor presidente deste campo. Nós conhecemos, e o pastor Wendel é um gigante da fé. Esse homem tem coragem, viu? E ousadia de Deus. E eu fico feliz em estar aqui com os irmãos esta noite, amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Já são 8h30, eu tenho até as 8h50 para trazer aqui uma palavra aos irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jó. É trabalho para a família. E eu trouxe o ensino aqui à igreja sobre família, meus irmãos. Jó 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Amém. Agora o capítulo 2, me acompanha ainda no versículo, o capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, podem assentar. Meus irmãos, a família, ela é a instituição mais importante que existe. A família, ela é a instituição mais importante que existe. Antes de Deus criar a sociedade, Deus criou a família. A primeira instituição e a mais importante que existe é a família. E alguns conceitos de antigamente, hoje, parecem, na nossa sociedade, que estão ultrapassados, como, por exemplo, fidelidade, sinceridade, confiança. Os bons hábitos das famílias, hoje parece que a sociedade está fazendo de tudo para isso se acabar. Mas nós devemos tomar atenção, porque se a família se acabar, se a família, por exemplo, fosse destruída, porque não vai, a sociedade também seria destruída
e a igreja também não resistiria. Até porque a igreja é formada de famílias, não é? A igreja é formada por famílias. A sociedade é formada por famílias. Se o inimigo conseguir destruir a família, ele destrói a igreja, destrói a sociedade, destrói o Brasil, destrói o mundo, destrói a humanidade. Porque tudo é pela família. Tudo é pela família. É por isto que a família é a instituição mais atacada de todos os tempos. Não existe uma instituição que seja mais atacada do que a própria família. E eu lendo aqui estes textos sagrados, no livro de Jó, eu quero que os irmãos tenham paciência, porque o culto de família a gente tem que trazer o ensino para o irmão entender, tá bom? Aqui no livro de Jó, é a única família da Bíblia à prova de balas. Existem vários modelos na Bíblia de casais, de famílias, que quando a gente lê o texto, a gente fica assim meio... Por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 25, a Bíblia fala sobre um homem chamado Nabal, casado com uma mulher chamada Abigail. Abigail, a Bíblia diz que ela era bonita, ela era formosa, ela era uma mulher inteligente, mas era casada com um homem chamado Nabal. E a palavra Nabal significa tolo. Em uma tradução livre, Nabal pode ser traduzido como uma pessoa idiota. Mas com a mulher daquela, bonita, formosa, inteligente, casou com Nabal, um idiota, um tolo. Não é que pode, irmão? E a Bíblia diz que aquela família só não foi totalmente destruída por causa de Abigail. Davi mandou pedir alguns alimentos a Nabal, e Nabal disse assim: eu não alimento quem anda fugindo de patrão. Aí Davi disse: pois eu estou guardando as ovelhas de Davi faz uns dias, e já que ele é ruim demais, eu vou matar ele, vou matar a mulher dele, até aqueles que mijam na parede vai morrer hoje. Que era até as crianças. Quando Abigail soube da história, ela se levanta, vai ao encontro de Davi com alimentos, e aí aplaca a ira de Davi. Mas aquela família só subsistiu porque tinha uma mulher inteligente lá no meio. Uma mulher inteligente. 10 dias depois o Nabal morreu. Viu, meus irmãos? Ele era ruim demais, ela não quis nem contar para ele que Davi ia matá-los. Ela disse: amanhã, quando o dia clarear, que Nabal deixar de ficar bêbado, aí eu vou contar a história para ele. Quando ela conta, deu um ataque nele, com 10 dias ele morreu. Quando o Davi soube, disse: pô, vai buscar a mulher para mim, porque já que ele morreu, agora ela é minha. Davi, né, o Nabal perdeu a família, porque era ignorante, um tolo. Outro casal na Bíblia que não deu muito certo, os temperamentos, os hábitos, está em 2 Samuel capítulo 6. Davi casou com uma mulher chamada Mical. E a Bíblia diz que quando Davi, para resumir aqui, para entrarmos no texto, quando Davi assume o reino, que ele traz a arca da aliança para dentro da congregação, para dentro de Israel, aí a mulher ficou observando quando Davi entrou, a Mical. E aí Davi ficou tão feliz que ele começou a dançar, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. E a Mical olhando, sabe o que foi que Mical disse? 2 Samuel capítulo 6, lá pelo versículo 22. Ela disse: Davi é um sem vergonha, Davi é um vadio, porque está dançando daquele jeito na frente de algumas mulheres, que eram as mulheres dos soldados de Davi. Aí a Bíblia diz que ela dizia isso só no coração. Davi abençoou o povo, aí ele deu uma garrafa de vinho, deu um pedaço de pão, aí disse: vão para casa, tudo hoje é por conta do rei, do reino. E aí a Bíblia diz que ele encheu as mãos e disse: agora eu vou abençoar a minha casa, isso aqui é para mim. Aí pegou garrafa de vinho, pegou pão, pegou bolo, e aí levou para dentro de casa, para abençoar a sua família. Quando Davi entra dentro de casa, a Bíblia diz que Mical já estava esperando. Aí ela diz assim: como honrado foi o rei de Israel hoje, se descobrindo como um vadio e como um sem vergonha na frente das mulheres dos seus homens.
Tem muito homem aqui, você já pensou se chegar em casa depois de um dia de serviço, com a feira, com carne, com macarrão, com miojo, mesmo de coisa boa. E aí tua mulher olhar para ti e dizer, rapaz, mas tu é sem vergonha. Ô irmão, não é todo homem que aguenta isso aí não. E lá era Davi, pastor Wendel. Davi era o bom de briga. Davi sabia usar uma espada. Mas sabe o que foi que Davi fez? Ele se controlou e disse, olha Micael, eu sei por que tu tá zangado assim. É porque Deus te rejeitou. Mas comigo Deus fez uma aliança. Eu não vou tocar um dedo em ti. Tu pode ser ruim do tanto que for, mas eu não vou tocar um dedo em ti. Então Abigail era uma mulher inteligente, casou com Nabal, que era um idiota. Davi, o homem segundo o coração de Deus, casou com Mical, uma mulher desbocada que não respeitava ele. Não respeitava. Agora nem Abigail se separou, pediu divórcio de Nabal, e nem Davi maltratou a Mical. A Bíblia diz que por causa disso Mical ficou estéril e não pôde gerar filhos para Davi. Você já pensou a honra que aquela mulher não ia ter? Ter um filho de Davi, o maior rei de Israel. E Deus disse, como tu é ruim, tu vais ficar estéril. Então são modelos de famílias que superaram algumas crises porque um dos cônjuges era atrapalhado. Mas aqui no texto que nós lemos, esse casamento aqui, meus irmãos, de Jó, é uma coisa tremenda. Eu vou ser bem direto aqui porque o tempo é curto, viu meus irmãos? No versículo 6 que nós lemos, a Bíblia diz que é vindo um dia, no versículo 13, é que sucedeu um dia em que os seus filhos, que eram os filhos de Jó, e suas filhas estavam comendo, bebendo vinho, na casa do seu irmão primogênito. Os irmãos, eram 10 irmãos, aí eles se reuniam numa casa, faziam uma festa, igual a gente faz, né? Lá em casa não é 10 irmãos, lá em casa nós somos 4, mas quando reúne os 4, a festa é grande. E aí eles faziam aqui essa festa entre família, comunhão. Aí diz a Bíblia que nesse dia, versículo 14, Jó 1:14, veio um mensageiro a Jó e lhe diz, os bois lavravam, as jumentas estavam juntas com os bois, e eis que vieram sobre ele os sabeus, tomaram tudo, levaram os bois, levaram os jumentos, as jumentas. Aí diz o versículo 15, aí ele diz assim, e os moços que trabalhavam cuidando dos bois e das jumentas, os sabeus mataram a fio de espada. Mataram a fio de espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Olha o 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a história. Vai acompanhando. Primeiro, financeiramente Jó perdeu as ovelhas, Jó perdeu os jumentos, Jó perdeu os camelos e os moços que trabalhavam para eles. Olha aí o versículo número 17. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha dinheiro com força, Jó tinha gado, Jó tinha jumento, Jó tinha camelo, Jó tinha ovelhas. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui nos textos que nós lemos, que em um mesmo dia, os inimigos vieram e roubaram tudo. Roubaram tudo, os sabeus, os caldeus, até fogo do céu caiu e consumiu as propriedades, o recurso que Jó tinha. Perdeu tudo, tudo. A primeira crise que o casamento de Jó enfrentou foi na área financeira, porque acabei de ler um texto que diz que ele perdeu tudo. Deixa eu perguntar aqui aos irmãos que estão aqui, às famílias. O teu casamento resiste a uma prova dessa? Será se o teu casamento, a tua família resistiria a uma prova dessa daqui? Você é rico, tem dinheiro, tem comida, o celeiro está cheio, a geladeira está cheia, de repente você perde tudo. Mas a Bíblia diz que Jó perdeu dinheiro, mas continuou casado.
Jó perdeu dos recursos que ele tinha, mas ele permaneceu casado. Olha, irmão, tem mulher aí que quando o marido está bem de vida, ela está com ele, mas no dia que ele perde as coisas, tem muita que larga. Tem muita que abandona na hora que a crise financeira chega. Olha, irmão, coisa ruim é quando a família enfrenta crise financeira. Você entende dinheiro para pagar energia. E você sabe que é Equatorial, eu trabalhei 6 anos lá, o negócio dali é agoniado. 15 dias já chega a cobrança, já chega a corte. E aí você não tem dinheiro para nada. Aí menina adoece, mulher adoece, falta comida, falta tudo. Aí tem mulher que diz, eu vou voltar para casa do papai, porque tu não está dando conta aqui não. Agora tem outras mulheres que ela diz, não meu amor, não está conseguindo, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, vou arrumar um emprego, nós vamos trabalhar. Não se preocupa não que nós vamos superar essa crise. Nós vamos superar este problema. Nós vamos superar esta crise financeira. Deus vai restaurar nossa sorte e o nosso casamento seguirá firme e inabalável na presença de Deus. Eu quero aplicar esta palavra aqui aos irmãos. Se tem algum crente aqui que está passando uma crise financeira, tenha paciência. Tenha paciência, Deus vai te dar vitória. Tenha paciência que Deus vai mandar socorro. Tenha paciência que Deus vai te socorrer. Louvado seja Deus. O meu pai, eu nem pedi permissão para contar isso, mas ele passou uma época, crise financeira doida. Ele barrou numa carroça, irmão Pedro, e quebrou o joelho. Passou 3 meses com a perna quebrada. Na época ele matava, parece que era 3 gatos por semana, para pagar de 15 em 15 dias. Aí 3 meses parado, acumulou meio mundo de conta. Perdeu tudo, perdeu moto. Ele andava de pé na rua, era cobrando. Ele nem sabe disso, mas um irmão me disse que uma vez viu ele dentro do mato chorando. Ele chegava em casa alegre, feliz. Aí ele saía cobrando o povo para ver se recebia algum dinheiro de pé. E aí quando dava assim aquela agonia, ele entrava numa vareda de mato e ia chorar. Quando chegava em casa era sorrindo alegre. E aí superou. Quando eu casei, ele me deu uma moto Bros zerada. Depois ele me deu um carro, 1.6, 2012. Comprou uma estrada. Deus foi abençoando. E a família resistiu à crise financeira. A Bíblia vai dizer no final da história de Jó que Deus restituiu o gado que ele perdeu. Deus restituiu o dinheiro que ele perdeu, enquanto em dobro, Deus deu em dobro para ele. Qual foi a segunda prova que o casamento de Jó enfrentou? Eita, já sei, 8h47. Olha, o versículo de número 18. Estando este ainda falando acerca das perdas financeiras. Irmão, vem uma prova aqui, é pesada. Leia o texto, se você tiver com a Bíblia aberta. Jó 1:18. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a casa caiu sobre os jovens e morreram todos, e só eu escapei para te trazer a nova. Aí vem a segunda prova do casamento de Jó. Qual era a primeira? Crise financeira. Estava enfrentando ainda, não tinha superado. Aí chega um moço e diz: ei Jó, os teus filhos, eles estavam fazendo uma festa, rapaz, e deu um vento lá nos 4 cantos da casa. Olha, a casa caiu, lá não escapou nenhum. Você já pensou um pai recebeu notícia dessa? E a Bíblia diz aqui no versículo 5 de Jó, que todo dia Jó orava de madrugada pelos filhos. Ele fazia sacrifício pelos filhos. Ele se levantava e dizia: Senhor, os meus filhos estão lá fazendo festa. Quem sabe algum bebeu demais, até está embriagado, já começou a pecar contra ti, blasfemar do teu nome, mas é meu filho. Eu estou aqui de joelhos dobrados, intercedendo por ele. Perdoa o pecado, perdoa a malícia. E era assim que Jó tratava os filhos dele. Um dia desse, um rapaz em Barra do Corda violentou uma menina de 7 anos. E a polícia pegou na mesma noite. Pegou ele e a moça. Aí fizeram os exames lá e ela tinha sido violentada mesmo. Aí a mãe do rapaz disse assim: ô seu delegado, faça o seguinte. Se o senhor pudesse fazer uma cadeia lá perto de casa e trancar ele lá dentro, aí o senhor pode trancar e levar a chave, mas deixa meu filho perto de mim. E eu imaginei que só aquela mãe e o pai dele é por ele, porque eu não era. A população também não era. Se os marginais na cadeia pegar e souber de um negócio desse, ele está morto.
Só pai e mãe que vai por os filhos num negócio desse. Aí Jó, um homem crente, abençoado, orava pelos filhos, sacrificava a sua vida pelos filhos. De repente ele soube que os 10 morreram na mesma noite. Isso aí é prova, irmão. Isso aqui é prova de fogo. O teu casamento está preparado para uma crise dessa? É uma crise que ninguém espera. É um negócio que ninguém calcula, porque qual é o ciclo natural da vida? É o filho enterrar o pai. Mas agora o pai, no mesmo dia, abrir 10 buracos e enterrar os 10 filhos. E aí quem sabe Jó dizer: eita mulher, nosso casamento está sendo provado. Já perdemos o dinheiro que nós tínhamos. As fazendas já se acabaram. E agora os nossos 10 filhos estão mortos. Mas meu amor, vamos continuar casados. Vamos continuar casados. Eu quero até ousar dizer aqui à igreja dos irmãos que o teu casamento tem que estar acima de negócio de dinheiro. E o teu casamento está até acima dos filhos. Porque Jó perdeu os 10 e continuou casado. Permaneceu casado. Prova de fogo que este casamento estava enfrentando. E eu vou correr para encerrar aqui com os irmãos. Vamos encerrar dentro do horário. A terceira prova que o casamento de Jó enfrentou. Versículo 7 do capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Aonde foi que a chaga atingiu Jó? Da planta do pé ao alto da cabeça. Jó perdeu o dinheiro todo. Jó perdeu 10 filhos, mas continuou casado. Aí vem a terceira prova. A Bíblia diz que Satanás feriu a Jó de uma chaga maligna da planta do pé ao alto da cabeça. Aí vem a enfermidade. As crises de doenças e enfermidades no lar. Olha, irmão, isso aqui é sério, sabe por quê? Na igreja não acontece isso, mas lá no mundo já está até começando a acontecer entre os crentes esse negócio. Mas tem às vezes a mulher faz um parto cesáreo, aí passa 40 dias, né, de 40 a 50 dias, sem poder ter relação com o marido, e ele vai procurar a mulher na rua. Viu? Vai procurar a mulher na rua. Às vezes a mulher está doente, a mulher está com um problema de saúde, pegou uma infecção, um negócio, e ele é tão desesperado, tão descontrolado, que ele não sabe superar essa crise da enfermidade, e aí fica traindo a esposa. Quando a esposa descobre: mas meu amor, eu estava doente, sou eu que lavo tua roupa, sou eu que faço o teu almoço, é eu que cuido dos teus filhos que nós tivemos, e aí no dia que eu adoeci, tu foi procurar uma mulher na rua, uma prostituta me traindo. Eita, irmão, mas tem casamento sofrendo com um negócio desse. Mas sabe o que foi que a mulher de Jó fez? Tu tá pobre, sem filho, sem saúde, mas eu sou tua mulher e tu é meu marido. É mulher crente, era a mulher de Jó. Ei, irmão, você está preparada para passar um negócio desse um dia chegar? Ó, irmão, você que está aqui, se sua mulher um dia chegar a adoecer, você tem que superar isso aí. Permaneça fiel. Não vá com negócio de trair não, porque isso aí não é papel de homem. Hoje a mensagem não é aquela mensagem da gente sair pulando dentro da igreja, que naquele pregador pentecostal. Hoje aqui é para a gente refletir, porque o casamento de Jó está superando crises que todos nós enfrentamos. Tem uns que enfrentam na crise financeira, tem outros que estão sofrendo a perca dos filhos, tem outros que estão enfrentando problema de enfermidade no lar. Enfermidades. E quando é uma enfermidade que não tem cura, só Deus para fazer um milagre. Eu conheci um pastor que a mulher dele deu depressão, e ele contratou um advogado. Ela, no momento que estava depressiva, ele fez com que ela assinasse uma carta de divórcio sem saber. Sem saber. Quando ela se recuperou, foi que ela descobriu que era uma carta de divórcio, que estava doente. E quando ele achou ela estava sadia, bonita, nova, virgem. E aí no dia que adoece faz um negócio desse.
Mas eu quero dizer aqui que a tua família, debaixo do sangue de Jesus, vai superar estas crises. Deus vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A crise financeira Deus deu em dobro para Jó. Os 10 filhos que ele perdeu, a Bíblia vai dizer no final que ele teve mais 10 filhos novamente. E 3 filhas, eram 7 homens e 3 mulheres. E as mulheres eram as mulheres mais bonitas do Oriente. As mais lindas que tinha eram as filhas dele. O irmão deve entender que esses 10 não substituem os que morreram. Porque todo filho é filho, né? Pode ser 20, mas todo filho tem um seu... é especial. Deus não deu 10 filhos futuramente para Jó para substituir os outros 10. Mas aquilo serviu de alento, de calma para ele. Aí Jó enfrenta o problema de enfermidade, mas a mulher dele permanece fiel, ele permanece fiel, eles permanecem casados e Deus estava sendo glorificado. E agora eu vou entrar aqui a 4ª crise. Eita, casamento que foi provado. Sabe qual foi a 4ª crise? Foi na área sexual. O homem estava pobre, sem filho, doente. Aquela mulher não tinha ânimo. Olhar para ele. Eita, meu amor, mas tu tá lindo hoje, cheiroso. Como que ele estava doente? Da planta do pé ao alto da cabeça. Uma crise na área íntima. Na área conjugal, onde ele enfrentou naquele casamento. Por causa das crises anteriores que ele estava enfrentando. Mas a Bíblia diz que ele também permaneceu casado. Ele disse: meu amor, não sei quando é que a gente vai poder ter relação novamente. Agora vamos continuar casado, porque a mulher que Deus me deu foi você. Uma hora acontece um milagre, Deus me cura. Aí vem a 5ª e última prova de Jó, para encerrarmos aqui no horário. A última e 5ª prova de Jó está no versículo de número 9 do capítulo 2. Então a mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ela disse: Jó, como é que tu tem coragem de ser crente ainda com um negócio desse? Rapaz, ontem tu era rico, ontem tu tinha 10 filhos, ontem tu tinha saúde, e hoje tu não tem nada, tu não tem dinheiro, tu não tem mais teus filhos, tu não tem mais a tua saúde, tu ainda tem coragem de permanecer fiel a esse Deus? Tu ainda tem coragem de permanecer fiel a este Senhor teu? Amaldiçoa teu Deus logo e morre. Nega a tua fidelidade e morre. Só que Jó, irmão, ele entendeu a situação que aquela mulher estava enfrentando. Porque você que é mulher, talvez você não tenha passado por todos esses problemas, mas imagine você passar por isso. A mulher olhando para aquela situação, o homem perdendo tudo, se acabando tudo, e ela permaneceu até um certo ponto equilibrada. Até a morte dos filhos ela permaneceu equilibrada, crente, servindo a Deus. Mas o negócio foi apertando tanto, que ela disse: não vale a pena. Aí Jó olha para ele e disse: meu amor, não diga uma coisa dessa. Eu posso até entender os teus problemas emocionais, depois de tanta crise, depois de tanto problema, mas tenha calma, não fale como uma louca, não blasfeme de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que a situação de Jó estava tão grave que os amigos dele, 3 amigos vieram visitá-lo. Eles passaram 7 dias sentados no chão, sem dizer uma palavra para Jó. Eles se assentaram no chão, os amigos de Jó, olhavam para ele, pensavam em dizer uma coisa, mas diziam: não, mas isso aqui não dá certo. Não, vamos dizer isso, mas isso aqui não consola. Vamos dizer isso, não, mas isso aqui não dá jeito. Passaram 7 dias olhando, caçando na mente uma palavra, um refúgio para socorrer Jó, e não tinha, por causa da situação extrema que ele estava enfrentando. Aí a mulher dele diz: não, meu amor, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Deixa eu perguntar aqui aos homens: tu já pensou passar uma crise dessa e no final tua mulher mandar tu morrer?
Mas mulher, na hora que eu mais precisava de tu, mulher, já perdi tudo. E agora até você, meu bem. Mas rapaz, tu tá mandando eu morrer. Tu tá mandando eu morrer, mulher. Ela disse, morre. Amaldiçoa teu Deus, nega a tua fé logo e morre. Tem muito aí, pastor Wender, que se fosse no caso de Jó, dizer, mulher, se um dia Deus me der saúde, se um dia Deus me der dinheiro, olha, eu vou te dar as tuas contas e vou casar com outra mulher. Porque na situação mais difícil, que eu mais precisei de ti, tu me abandonou, tá mandando eu morrer. Mas sabe o que foi que Jó fez? Se recuperou, aguardou o tempo de Deus. Aí o recurso voltou em dobro. Os filhos vieram novamente, outros filhos, não era substituto daqueles anteriores, mas vieram mais 10 filhos. A saúde de Jó voltou 100%. Aí ele olhou para a mulher e disse, e agora? A Bíblia diz que ele foi mais 10 filhos com ela. Disse, eu não vou te largar, não vou te abandonar. Tu é a minha esposa, a minha amada. Por ti eu enfrento qualquer coisa, até a tua falta de compreensão. Irmãos, casamentos fortes, casamentos que nesse aqui não se faz da noite para o dia. A gente leva alguns minutos para casar, não é assim? Você vai no cartório, 2 horas eu acho que ele já está casado. Já fez a cerimônia, já botou a aliança. Agora, para casar, você leva poucos instantes. Agora, para permanecer casado, isso leva a vida toda. O casamento é uma construção para a vida toda. É por isso que Deus disse que tinha que ser só com uma mulher até morrer. Porque tem casal que vive todo e ainda morre brigando. Não é assim? Tem família que a vida todinha, os dois juntos, está com 50 anos... mas é um pé de guerra dentro de casa. É por isso que Deus disse, olha, quando tu casar, fica com essa mulher até tu morrer. Constrói tua vida com ela. Ela é cheia de hábitos. Ela tem uma trajetória. Ela tem uma cultura diferente. Ela tem um aspecto emocional diferente, psicológico diferente. E aí vocês dois vão se juntar. Vai ter um choque aí nesse primeiro momento, mas permaneça firme, porque quando vier a prova financeira, eu vou sustentar vocês. Quando vier a prova com os filhos, eu vou sustentar vocês. Quando vier a enfermidade, eu também vou sustentar vocês. Quando vier problema na área conjugal, eu vou sustentar vocês. Quando houver o desequilíbrio por parte de um, eu também vou sustentar vocês. Mas a família segue firme, o casamento segue firme para a glória de Deus. Já passei 2 minutos do meu horário, se coloque de pé. Quem aqui entendeu esta palavra, diga amém. Toda vez que você enfrentar uma crise financeira, se lembre de Jó. Toda vez que você enfrentar um problema com o filho, ou seja morte, ou seja droga, outra coisa, se você enfrentar, se lembre da paciência de Jó. Se a enfermidade chegar no teu lar, em um dos cônjuges, que a gente ora para não chegar, mas se chegar porque você é homem e mulher, lembre-se que Jó também superou, você também pode superar. Se vier problemas na área conjugal, aguenta firme, porque também é só um momento. Daqui a pouco você supera isso aí. E se a tua mulher desequilibrar, aguenta, meu santo. Já faz tempo que ela mora contigo, é só esse momento, daqui a pouco você vai conseguindo, ajeita. Mas o importante é não separar. O importante é não largar. Nem que o sangue dê do meio da canela, mas morra com essa mulher com quem você casou. E você que é jovem, quando você decidir casar, escolha bem. Escolha bem. Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 14, a Bíblia Sagrada diz que a riqueza e a fazenda é a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A moça quer casar com um jovem prudente por busca de Deus. O jovem quer casar com uma moça prudente por busca em Deus. Porque se tu casar com um homem velho ignorante, tu tem que viver com ele até morrer. Porque tu sabia que ele era ignorante. Uma vez, pastor Endo, uma irmã disse, pastor, mas não, minha filha casou, mas eu já disse para ela que se não der certo, aquela panela que cozinhou feijão para ela, o fundo dela não furou. Aí eu disse, pois arrume um prego e fure o fundo dessa panela e jogue no mato. Jogue no mato. Se um dia ela vier dizer, não, mas porque não, minha filha, tu não sabia que ele era assim?
Pois aguenta, volta para lá e vai viver com teu marido. Daqui a pouco ele se aperfeiçoa, fica uma beleza, né? Aprende a conviver com o outro. Então o casamento, irmã, é para a vida toda. Hoje virou uma coisa banal. Tem gente que casa aí com 30 dias está separando. Com um ano já está largando. Não aprender nem a conviver ainda. O casamento só vai ficar mesmo depois dos 10 anos para frente. Que é quando você já conhece os hábitos, tudo da pessoa. Até pela feição do rosto, tu sabe se ela está alegre, se ela está doente, se ela está com raiva, se ela está chateada, se ela está com depressão. A gente conhece só pela fisionomia. Aí tu casou ontem, já quer largar. Não, não é assim não. Casamento é uma construção para a vida toda. Quem está disposto a fazer isso, diga amém. Glória a Deus. A nossa família, irmão, o bem mais precioso que nós temos. É lá onde Deus vai batizar teus filhos com o Espírito Santo, é no culto doméstico. É onde Deus vai ensinar teus filhos a ser crente, é lá na tua casa com você, papai e mamãe. Timóteo foi um evangelista grandioso no Novo Testamento. Mas ele aprendeu com Paulo ser obreiro. Agora, ser crente, ele aprendeu foi com a mãe dele e com a avó dele. Quantos estão felizes? Diga amém esta noite. Deus abençoe teu lar. Deus abençoe a tua família. Amém. Graças a Deus. Quantos querem agradecer o nosso pastor Mailon? Digam comigo assim: Pastor Mailon, muito obrigado por ser usado por Deus para a minha vida. Meu pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Há uma frase aqui, as irmãs organizaram, que diz assim: a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. É por lá que começa tudo, né? O nosso pastor parece que fez um resumo assim de toda a nossa vida.